Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O debate está no ar. Você já sabe, no Facebook do canal Futura. Estamos ao vivo toda quinta-feira, às 6 da tarde. Já na TV é toda terça, às 9 da noite. Ou ainda, se você preferir, encontra todas as nossas edições no Futura Play. Bom, vivemos em um país onde a cada dia uma pessoa perde a vida por crime de homofobia. Uma nação em que uma a cada 3 mulheres com mais de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência no último ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um Brasil onde 70% das pessoas assassinadas a cada ano são negras. Junto dos nossos convidados, que já estão conosco aqui no estúdio, no programa de hoje, vamos falar sobre os direitos de todos nós, seres humanos, e ampliar o espaço aqui para discutir as violações de direitos que atingem as populações brasileiras. Para começar, vamos ver qual é o papel das redes de ativismo no monitoramento das políticas públicas voltadas para essa área e como trabalham os organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que visitou o Brasil recentemente. A nossa equipe traz mais detalhes. Oi, pessoal do debate. Recentemente, eu e o cinegrafista Tiago Oliveira fomos a uma coletiva de imprensa da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eles visitaram várias cidades brasileiras para avaliar a violência e divulgaram um relatório preliminar sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Após 23 anos desde a última visita, a comissão avaliou a situação socioeconômica em diversas cidades brasileiras. O estudo abordou avanços e desafios na atual conjuntura do país. A comissão destacou os poucos avanços na reparação de dívidas sociais históricas do Brasil. A CIDH demonstrou preocupação com discursos de tolerância zero no debate sobre a segurança pública brasileira e com a execução de defensores de direitos humanos. Em relação à situação de migrantes e refugiados, foram ressaltados casos de xenofobia e a incapacidade de integrar essas pessoas na sociedade. Segundo a comissão, os ataques à liberdade de imprensa, acadêmicos e estudantes também são um fator de preocupação. In relation to the future of human rights in Brazil and statements which have been made, the Commission's position in relation to hate speech is extremely clear. Whoever uses it, it's contrary to the rights of people to be free of such conduct, because hate speech does not only remain with speech. It encourages and sometimes, in fact, incites very serious action and consequences, loss of life, loss of limbs, and so on. Questões como o genocídio da população periférica e negra, a discriminação com a população trans e comunidade LGBT e discurso de ódio também foram debatidas. Esses temas eram fortemente defendidos pela vereadora assassinada Marielle Franco. A posição da comissão quanto ao assassinato da vereadora e de Anderson Gomes foi questionada por Mônica Benício, viúva de Marielle. Bueno, nosotros en nuestra visita acá en Río de Janeiro tuvimos una reunión tanto con los representantes del Ministerio Público como de la Defensoría. También obtuvimos alguna información de parte de la Policía Civil. Es una investigación que está en etapa de sigilo, por lo tanto hay mucha información que no podemos tener, pero como comisión para nosotros este asesinato es un caso emblemático que representa, ¿cierto?, uno de los temas que hemos denunciado hoy, que es los asesinatos y la violencia ejercida contra defensores y derechos humanos y la estigmatización. Por lo tanto, vamos a seguir muy atentos, tenemos distintos mecanismos para pedir información del Estado y es un caso que vamos a seguir muy de cerca para que se haga justicia para Marielle e para Anderson. De acordo com a comissão, o relatório faz um retrato do panorama atual do país. Entretanto, a versão oficial e com mais detalhes deve ser lançada nos próximos meses em algum momento de 2019. Até lá, os membros afirmaram que vão acompanhar a situação dos direitos humanos no Brasil de forma prioritária. Muito bem, obrigado ao cinegrafista Tiago Oliveira e ao Renan Castelo Branco por terem acompanhado essa discussão. E quero também agradecer a presença aqui no estúdio da Raquel e do Valdemir. Obrigado por estarem conosco aqui no estúdio falando desse assunto tão importante
Quero fazer aqui também uma contextualização, né? A gente está falando dessa visita dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil agora, mas também estamos no ano de 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. É bom a gente sempre resgatar, né? Porque foi criada lá atrás pela Organização das Nações Unidas após todos os absurdos que aconteceram ao longo das grandes guerras. Então, a ONU criou aquele texto. Você pode depois buscar aí o texto na íntegra, você encontra com certeza facilmente na internet. Mas a partir daí, então, a gente pensar que quando se fala em direitos humanos, não é só aqui uma comissão no município, no país, entre os países, há toda uma discussão internacional em relação a isso. Mas quero já começar a passar a primeira pergunta para a Raquel Cássio, que está aqui do meu lado, é presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Você acompanhou a vinda dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, Raquel? O que você destaca dessa visita ao Brasil? Essa visita acho que foi muito significativa, né? Nós estivemos presentes, a gente conseguiu ouvir todos os representantes da população LGBTI, né, e trazendo suas demandas, quais eram as necessidades mais imediatas, né, no que a gente precisa se preocupar. E o bacana é que surgiu a ideia que desse encontro se criasse um grupo para que a gente pudesse acompanhar até mesmo as situações de violência mais graves que não foram ainda resolvidas pelo Judiciário brasileiro. Né? Assim como o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a criar uma lei defendendo a mulher vítima de abuso, né, vítima de violência dentro do lar, foi daí que criou a Lei Maria da Penha, a ideia é que a gente também tenha algum caso, né, de assassinato ou de gays, lésbicas, transexuais, que a gente possa levar até a Corte Interamericana, obrigando então o Brasil a criar uma lei que criminalize a homofobia. Porque... Pois é, até na abertura do programa eu mencionei esse dado, né, que a gente resgatou a partir de um levantamento do Grupo Gay da Bahia, de que o Brasil mata, infelizmente, uma pessoa LGBT por ano. E a gente mencionou aí como um crime de homofobia por considerarmos um crime, mas oficialmente isso não é previsto ainda. A homofobia, crimes de homofobia não são condenáveis simplesmente por serem de homofobia, assim como já tem leis que defendem outras partes da população. Eu quero ouvir do Valdemir Rosa também, que está aqui com a gente. Obrigado, Valdemir, pela presença. A gente viu também parte dos depoimentos dos membros da comissão da dificuldade de trabalhar as questões de dívidas históricas da população brasileira, principalmente, como isso afeta a questão dos direitos humanos. Queria ouvir a sua opinião. Sim. O Brasil tem um histórico de uma sociedade que tem um histórico de violência, né? Violência racial, sexista, bastante intenso, né? Então, no que se refere às minorias nacionais, às populações negras, às populações indígenas, a gente tem um quadro de uma violação generalizada dos direitos básicos dessa população, né? Questões fundamentais, como questões dos debates em torno do racismo estrutural, né? Racismo institucional, né? E da forma como isso impacta na dificuldade que o Estado brasileiro tem de dar uma resposta efetiva a essas problematizações, né? Inclusive negando a existência de que esses crimes efetivamente existam, né? Ou que exista uma motivação racial para muitos desses crimes, né? É um grande desafio que a gente tem no Brasil, né? É muito importante, né, que a gente compreenda o papel que essas instituições internacionais têm nesse processo de garantia, né, da garantia desses direitos. O Brasil vem sendo tensionado e pressionado pelas organizações internacionais já tem algum tempo, né, a dar uma solução efetiva para o problema da discriminação racial, do preconceito e do racismo existente na nossa sociedade, né? Então, acho que é fundamental, né, que esses organismos internacionais, né, que os acordos internacionais, eles tenham uma efetividade, né, que o governo brasileiro efetivamente seja condenado nessas instâncias internacionais, né? E que efetivamente a gente consiga produzir, né, uma realidade social que seja mais digna e para toda a população, né? Bacana. O Valdemir, eu não mencionei, ele é coordenador da especialização em Direitos Humanos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e é importante, né, a gente falar disso também, que no meio acadêmico também há muita gente interessada também, e cada vez mais em discutir isso e pesquisar esse assunto. Yes. E falando...
Diga lá. Não, e tem um dado importante sobre essa especialização, que essa especialização ela surge a partir de uma motivação, né, através da Pró-Reitoria de Extensão, né, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que tem a intenção de construir uma especialização, um curso de pós-graduação, no sentido de um curso que dê vazão, né, todas essas temáticas. Então, é um curso que surge muito ligado, né, um curso de pós-graduação que surge muito ligado a essa própria demanda do Movimento Nacional de Direitos Humanos, né? Muito bacana. Bom, e falando ainda em pesquisa, eu vou trazer mais um convidado aqui para a nossa análise sobre direitos humanos. É o Renan Quinalha, que conversa com a gente pela internet. Renan, é um prazer conversar com você aqui no nosso programa. Tudo bem? Olá, Cristiano. Prazer é meu. Tudo bem por aí? Tudo certo. Bom, você é professor de Direito da Unifesp, também ativista em Direitos Humanos. Quero começar perguntando a você quais são os principais direitos conquistados quando a gente coloca o foco na população LGBT no Brasil nos últimos anos. Bom, em relação à população LGBT, o que a gente tem de direitos conquistados são algumas políticas públicas, né, nos vários níveis federativos, desde prefeituras, Estado, União, que são políticas públicas em várias áreas, de saúde, de educação, assistência social. E a gente tem os direitos no sentido mais estrito, que a gente normalmente fala deles mais sobressalentes, que são os direitos conquistados via judiciário, porque a gente não teve ainda no Brasil uma lei específica sobre direitos LGBTs aprovada pelo Congresso Nacional. E aí são dois deles que são os principais, que são reivindicações históricas do movimento LGBT. De um lado é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? O Supremo Tribunal Federal em 2011 reconheceu as uniões homoafetivas e depois o CNJ em 2013 deixa claro que isso também se refere à conversão para um casamento civil. E, recentemente, em março desse ano, 2018, nós tivemos uma decisão do Supremo garantindo às pessoas trans também o direito à identidade de gênero, ou seja, elas podem fazer a modificação do prenome do sexo nos cartórios diretamente, sem necessidade de autorização judicial, de laudos médicos, da burocracia toda que havia antes em relação a isso. Então, esses são os dois dos principais direitos que a comunidade LGBT conquistou, que ainda é muito pouco e ainda é um tanto precário por ser fruto de uma decisão judicial e não ainda termos uma lei efetiva garantindo esses direitos para a população LGBT. Agora, Renan, a gente sabe que você também se dedica a investigar a história desse movimento aqui no Brasil. A gente falava um pouquinho aqui sobre direitos humanos de uma forma mais ampla, né? Os 70 anos aí dessa declaração dos direitos humanos das Nações Unidas. O que diferencia o movimento por direitos da população LGBT aqui no Brasil em comparação com os movimentos de outros países? Esse ano, em que a Declaração Universal completa 70 anos, também a gente tem uma outra efeméride, né, um outro aniversário, que é justamente do movimento LGBT, que está fazendo 40 anos de organização no Brasil. É em 1978 que são dados os primeiros passos de organização do Grupo Somos, aqui em São Paulo, e depois, em 1980, mais 22 grupos se organizam atualmente, né, em vários lugares. Então esse movimento começa a se organizar e as bandeiras sempre foram no Brasil, né, de você despatologizar como uma bandeira importante nos anos 80, ou seja, de você não considerar mais uma doença as homossexualidades. Isso foi conquistado em 85. Houve uma bandeira também para consagrar uma proteção legal para as pessoas LGBTs, né? Então, tanto uma lei de criminalização da LGBTfobia, como a Raquel mencionava no estúdio, como leis também de integração proibindo a discriminação de modo mais geral. Então, na Constituinte houve uma luta importante para tentar incluir a expressão orientação sexual entre as discriminações vedadas pelo texto da Constituição. E em outros países, a gente vê uma diferença básica, que o movimento geralmente surgiu nesses outros países para despenalizar e descriminalizar as homossexualidades, porque vários desses países mantinham, na Europa, nos Estados Unidos, mantinham uma criminalização da homossexualidade, então era crime ser homossexual nesse país. No Brasil, desde 1830, quando vem o Código Criminal do Império, a gente não criminaliza mais a homossexualidade, a sodomia, como se dizia à época. Então, digamos que o movimento atentou muito mais para combater a violência contra pessoas LGBTs, teve uma luta por cidadania, né, por políticas públicas, pelo direito do casamento, que já vem dessa época também do início do movimento. As pessoas trans já existiam, mas a luta delas se fortalece mais nos anos 90, sobretudo nos anos 2000. Então essas demandas foram se multiplicando e foram se diversificando a ponto da gente chegar nesse movimento que o Brasil tem hoje, que é um movimento bastante diverso
e com vitórias importantes nesses 40 anos. É muito bacana. É importante você mencionar essa questão de homossexualidade ter sido, né, crime em muitos países, mas ainda é, infelizmente, né, a gente acompanha aí volta e meia uma série de países no continente africano, ainda Oriente Médio, que infelizmente ainda mantém, né, a homossexualidade como algo criminoso. Mas para a gente encerrar, então, Quinalha, a gente sabe que você é um dos organizadores do livro A História do Movimento LGBT no Brasil, e eu quero saber qual é a importância, então, da construção dessas memórias do movimento para a manutenção dos direitos já conquistados, né, e para a luta da conquista por mais direitos ainda dessa população. É bastante importante a gente lembrar que esse movimento não começou ontem, né? Um movimento que, de fato, tem 40 anos. Com esse livro, o nosso intuito foi compilar tanto depoimentos, memórias de ativistas que participaram de diferentes gerações do movimento, como textos acadêmicos também de várias áreas disciplinares da história, da antropologia, do direito, da ciência política, que estão trabalhando as bandeiras, né, do movimento, as formas de ativismo, os deslocamentos que houve nesses 40 anos, porque às vezes a gente tem a impressão de que tudo começou ontem, começou nas redes sociais, e não, né? A gente tem um ativismo importante. Se hoje é possível que a gente tenha direitos no Brasil para a população LGBT, que a gente tenha um mínimo de reconhecimento e de cidadania para essa população, é porque houve muita gente antes da gente que teve, de alguma maneira, ousando existir, ousou lutar, se organizar para poder reivindicar esse reconhecimento, reivindicar esses direitos. Então é importante a gente manter essa memória viva para a gente entender como esse movimento foi se desenvolvendo e como várias questões que a gente enfrenta hoje, né, por exemplo, de um retrocesso conservador, de uma reação conservadora, são coisas com que o movimento já lidou nesse período também em outros momentos e com algumas estratégias que é importante a gente conhecer, lembrar. É óbvio que os tempos são outros, né, a história nunca se repete, mas é importante a gente ter como referência esse passado, porque isso também nos poupa muita coisa, muita energia no sentido de repensar nossas estratégias, formas de ativismo e como se posicionar nesses tempos de reação conservadora hoje. Muito bem. Renan Quinalha, a gente precisa se despedir de você, mas quero agradecer muito você ter aberto espaço na agenda, conversado conosco aqui no debate. O Renan, que é advogado e professor de Direito da Unifesp. Muito obrigado e a gente conta com você a próxima vez aqui no estúdio também. Claro, na próxima eu estou por aí. Obrigado, Cristiano. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, abraço, até mais. Bom, quero aproveitar e repercutir aqui no estúdio um ponto trazido pelo Renan com a Raquel, que está na ponta, né, do sistema judiciário. Como é que você acha que a falta de legislação que criminalize especificamente a homofobia prejudica a garantia dos direitos no Brasil? Prejudica demais, né? Essa notificação feita pelo Grupo Gay na Bahia, na verdade, quando você afirma que a cada 24 horas um LGBT é morto, na verdade a gente sabe que isso é subnotificado. É uma estimativa, né? Estimativa, infelizmente o número pode ser muito maior. É estimativa com base em noticiários, né? Porque existem muitas pessoas que desistem de fazer qualquer notificação oficial porque sabem que não vai dar em nada. Não tem uma lei que criminaliza o crime de ódio por homofobia, por homotransfobia, né? É o termo que a gente utiliza hoje. Então, a gente sabe que é muito vil isso. A pessoa, além de sofrer essa violência, ela não tem onde pedir socorro, né? E a gente está aí na boca de ter isso decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que vai acontecer quarta-feira agora. Dia 12 de dezembro, está pautado para ser julgado o mandado de injunção da ABGLT, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais. E eles justamente buscam que o Supremo diga que exatamente sobre a ausência de uma lei que criminalize a homotransfobia no Brasil. Né? E isso impede, essa lei impede que o cidadão LGBTI exerça plenamente a sua cidadania. Né? Ele precisa ter a segurança de ser quem ele é, se expressar da maneira como ele deve se expressar e a garantia de que ele não vai ser assassinado por isso. Né? Então vamos ver qual vai ser a posição do Supremo na próxima quarta-feira. Muito bem. Bom, Valdemir, quero puxar um outro ponto com você. A gente falou dessa construção coletiva de memórias em relação à população LGBT, mas em relação também ao ativismo de uma forma geral no Brasil. Como é que você avalia, como é que isso pode contribuir para mudar a imagem da justiça como uma dimensão de vingança, muitas vezes, como se tem por aí? Eu acho que é fundamental que a gente tenha uma perspectiva de uma profundidade histórica desses movimentos, né? Então, o resgate dessa memória, né, e a valorização dessa memória é fundamental para que a gente consiga
entender em que momento histórico que a gente vive, né? Inclusive para a gente compreender que os retrocessos conservadores que a gente vive, eles são resultados de uma levante mais recente, né? Que, na verdade, apesar do Brasil ter uma história profunda, né, de violência, de práticas de violência, o Brasil também tem uma história profunda de resistência e de enfrentamento a esses processos. Na constituição de alternativas propriamente ditas, né, de alternativas, né, melhor dizendo, né, alternativas que se referem efetivamente à garantia desses sistemas. Né. No que se refere à população negra, a gente sempre costuma dizer que desde o primeiro momento em que um navio negreiro, né, desembarcou os primeiros africanos escravizados no Brasil, também se estabeleceu justamente o processo de resistência, né? Então, as formas da religiosidade, a musicalidade, então tudo isso são formas muito específicas desse processo, que a gente precisa compreender isso como sendo de um arco grande, né? Dessa história de resistência, assim como a população negra, assim como a população indígena, assim como o entrevistado mencionou a respeito do movimento, né? Pelo direito da população LGBTI. Agora, é importante a gente mencionar também, a gente está falando sobre políticas públicas e também é importante a gente ter acesso aí aos dados, né? O que está sendo feito, investido nessa área. Então, a gente vai ver uma ilustração com dados informados pelo Ministério dos Direitos Humanos a nosso pedido, a nossa produção. Então, na promoção dos direitos LGBT, em 2018, segundo esses dados oficiais, foram alocados aí R$1.500.000. Já a Secretaria Nacional para a Política para Mulheres teve um orçamento superior a 44 milhões e desse total, 35 milhões foram destinados ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Já para a promoção da igualdade racial, o orçamento foi em algo em torno de 22.500.000 reais, então reafirmando que esses dados oficiais passados para a nossa produção pelo Ministério dos Direitos Humanos de Investimentos em 2018. E como a gente vê no próximo destaque da redação, o Ministério de Assuntos de Mulher, Família e Direitos Humanos foi anunciado, então vai ter a chefia de Damares Alves, advogada e pastora evangélica. O nome de Damares foi anunciado então pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Então, quero repercutir aqui no estúdio, Raquel e Valdemir. Era um nome esperado? Como é que vocês veem essa indicação, então, para essa pasta, Raquel? Já imaginava que seria alguma pessoa ligada aos evangélicos, né? Essa pasta estava sendo pleiteada pelo Magno Malta, né? Ela é uma assessora do Magno Malta. É advogada dele, se não me engano, né? E a gente esperava que fosse alguém com esse perfil, né? Já imaginávamos isso. E como é que você vê a repercussão do que pode mudar nessas áreas, nas políticas, a partir do próximo governo? Olha, eu até estou confiante de que a gente não vai ter, inicialmente, muitos retrocessos. O que eu acredito que vai acontecer é uma paralisação. Né? Se a gente tem, por exemplo, o que é 1,5 milhão destinado à política pública LGBT? Isso não é nada. Né? Se você pensar que as cirurgias de transgenitalização são feitas pelo SUS, autorizadas no Brasil, feitas pelo SUS, o que é 1,5 milhão? Não é à toa que essas filas estão paradas. No Rio de Janeiro, você tem uma espera de 20 anos na fila para poder fazer a cirurgia de redesignação sexual. Nos bastidores a gente estava analisando, inclusive, esse orçamento, né? Se você dividir pensando que dizem, né, que a estimativa é que a população LGBT é 10%, o orçamento está muito abaixo, muito aquém do restante das outras populações. Muito aquém. Não é à toa que praticamente a gente vê essa deficiência muito grande de políticas públicas e justifica, né, o valor tão irrisório destinado à pasta, né? Mas acredito que num primeiro momento a gente vai ter uma paralisação, pelo menos com relação à política LGBTI, acho que vai ser uma paralisação mesmo. Eu não vejo muito avanço pelo executivo nessa área. A gente tem um minutinho aí para acabar o nosso primeiro bloco, mas quero ouvir também uma repercussão do Valdemir a respeito dessa indicação. Na verdade, a gente, como eu tinha dito aqui, né, é isso. A gente esperava que seria uma pessoa nesse perfil, né, o nome dela já vinha sendo cogitado, né. É um nome que representa, né, um pouco dessa intencionalidade, dessa motivação política do governo eleito, né? Então, na verdade, a gente já pensava um pouco dentro desse processo, né? E dentro desse cenário que a gente tem, no que se refere às organizações da sociedade, é justamente o processo de rearticulação, né, a partir dessas novas bases estabelecidas, a partir desses novos nomes pronunciados, né, da realidade dos orçamentos, né, que precisam ser discutidos. Acho que esse número do orçamento ele é significativo, né? A gente
polemizar e problematizar ele, mas a gente precisa ter uma visão histórica, né, de que foi orçamento para essas temáticas em anos anteriores, né? Então a gente precisa efetivamente reorganizar um pouco essa perspectiva de como que a política nacional de direitos humanos vai se dar a partir dessa indicação. Acho que Tudo bem. Bom, antes da gente encerrar esse nosso primeiro bloco, então, vou trazer mais um ponto para a nossa discussão, que o Programa Nacional de Direitos Humanos atual está promovendo a 3ª edição de uma mostra de cinema. A gente vai ver mais detalhes agora. Essa é a 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que neste ano discute os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vim conversar com a senhora, dona Margarida. Violeta? Nesta edição, serão exibidos 40 filmes nacionais e internacionais que promovem discussões acerca dos direitos humanos. Eu acho que a cidade ela não pode ser para as mulheres, ela tem que ser para as mulheres. A gente não está aqui pedindo nada, não, a gente só quer ocupar um lugar que é nosso. A mostra começou em novembro e se estende pelo mês de dezembro nos 26 estados e no Distrito Federal. A programação é gratuita. Aqui no Rio de Janeiro, o evento se estende até o dia 15 desse mês, em diferentes pontos da cidade, e se divide em 4 mostras, entre elas a Mostrinha, dedicada ao público infanto-juvenil, e a Homenagem, que celebra a carreira do ator e diretor brasileiro Milton Gonçalves. Coisa tua, Robertinho? Teve coragem de aprontar uma dessa pra diaba? Papelão da sua parte. Todas as sessões contam com filmes legendados e há exibições com audiodescrição e linguagem brasileira de sinais, Libras. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. A Mostra Cinema e Direitos Humanos é promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e realizada pelo Instituto Cultura em Movimento, o ICEM. Muito bem, então, reforçando, essa é a 12ª edição da Mostra de Cinema, que faz parte do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, também há cursos à distância sobre temas voltados aos direitos humanos. Então, você fica ligado aí que pode buscar mais informações na web. A gente faz agora um rápido intervalo, nosso primeiro bloco aqui já voou, mas a gente já volta falando mais sobre direitos humanos no Brasil quando voltarmos com o debate. Então, fique ligado, não sai daí. O debate está de volta e hoje é dia de discutir direitos humanos. E eu aproveito para lançar uma pergunta. Diante de uma situação de extrema violência, como conflitos urbanos, erros da justiça, guerras ou pobreza, qual seria a sua reação? Bom, uma série documental exibida aqui no Futura mostra a trajetória de pessoas que, mesmo diante de violações de direitos, lutam para construir um futuro melhor por meio da cultura da paz. Vamos saber mais da série Sob Traçantes na entrevista produzida pela nossa equipe. Eu estou aqui com o Luiz Lomenha, diretor de Sob Traçantes, série do Futura. Luiz, obrigada por participar conosco do debate. Eu queria saber um pouquinho das 3 histórias que você traz na série. Um ponto em comum é a questão do abandono social. Por que contar essas histórias? A gente procurou fazer uma seleção de personagens e que contemplasse uma diversidade de temas, né? Não só aquela lógica da violência inserida no contexto social da periferia brasileira, enfim, que é maioritariamente, né, quem mais sofre e quem mais comete é a população negra, os homens mais jovens, enfim. A gente ampliou muito o espectro dessa violência. A gente abre com a Marinette e a Aniele, que é a mãe e a irmã da Marielle Franco, né? E é um episódio muito importante. Essa série, na verdade, ela vem motivada muito por um documentário que eu fiz um tempo atrás, que chama Luto como Mãe. Esse é o nosso episódio de abertura. A gente tem, por exemplo, o Ivan Dário lá em Medellín, que é um ex-guerrilheiro do ELN. Nós levamos muito tempo também, né? Essa história é uma história importante que nós levamos muito tempo para poder ter a confiança dele, enfim, para poder filmar esse episódio com ele. E como é que você espera que essa série Sob Traçantes possa ser usada ou possa promover discussões relacionadas aos direitos humanos?
Eu acho que essa série é uma série usada para o momento, assim. São 13 episódios, como eu disse, muito diversos e de histórias muito difíceis, mas acima de tudo de histórias, né, de superação, né, de pessoas que seguiram lutando e que hoje, de alguma maneira, praticam a cultura de paz e que querem um mundo melhor, que querem um mundo melhor para as novas gerações e que não querem que as histórias que ocorreram com elas ou com pessoas que estavam próximas desse convívio voltem a se repetir. Então, a expectativa é muito grande de causar reflexão, né? De chegar nesse público jovem do canal e que a gente possa discutir, entender, ver esses personagens, ver o quão difícil, né, é a história desses indivíduos que passaram por todo esse processo e ainda assim conseguiram superar e seguir lutando, né? Bom, como a gente viu, a mãe e a irmã da vereadora Marielle Franco são personagens do primeiro episódio de Sob Traçantes e elas participaram também do lançamento da série. A gente vai saber mais nesse bate-papo. Durante a roda de conversas que aconteceu depois da exibição do primeiro episódio da série Sob Traçantes, Marinette e Aniele responderam a diversas questões ligadas ao assassinato de Marielle Franco e à luta da vereadora pela defesa dos direitos humanos. Eu acho que o importante hoje é falar para quem apoia e para quem também não apoia porque não conhece. Marinette da Silva e Aniele Franco ressaltaram também a importância do legado deixado pela vereadora. Eu vejo hoje a projeção da Marielle, somente essas mulheres que estão surgindo aí. A gente teve esse exemplo agora na política, e as sementes estão se espalhando, não só aqui no Rio, como teve em outros lugares do Brasil também. Ela defendeu tudo que ela podia até matarem ela. Então acho que as lutas se unificaram e agora acho que a gente tem uma causa maior ainda, como a democracia, por exemplo. Acho que ver a Marielle da maneira que ela atuava, da maneira que a Marielle elevava as pautas dela com tanta seriedade, com essa política diferente que ela fazia, né? Uma política de afeto, de amor, porque isso era a diferença da minha filha, eu tenho certeza. E hoje eu entendo muito mais por que ela foi morta, entendeu? Não só a Marielle, mas a gente está tendo ameaça todos os dias em relação a isso. Por isso que a gente quer que essas ameaças sejam... Parar, eu acho que não vai, acho que vai piorar em algum sentido. Mas que a gente possa cobrar também, né? Porque, ou então conhecer melhor o que é direitos humanos, né? Porque não é para mim, não era para a Marielle, era para algum humano, era para você, para todos que estão aqui. Bom, se você está curioso, quer saber mais sobre a série Sob Traçantes, passa na programação do Futura na TV ou você encontra todos os episódios no Futura Play. A gente continua aqui no estúdio com os nossos convidados falando sobre esse tema tão importante. Você aí em casa que nos acompanha ao vivo pelo Facebook do Futura, está acompanhando nossa transmissão, pode mandar mensagens. Recebi aqui a mensagem do Carlos Sander, ele lembrando aí do Dia Internacional de Mobilização de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, dizendo que precisamos unir forças para dar um basta na violência de gênero e ainda divulgando a hashtag Eles por Elas, ou do inglês ficou hashtag He for She. Importante mesmo, né? A gente pensar que, como bem disse a mãe de Marielle, não é os direitos de uns ou de outros, são os direitos de todos, né? Agora, a ONG Frontline Defenders, que atua no Brasil e também em outros países na proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, vem registrando um crescimento no assassinato de mulheres que atuam por essas causas. Em 2017, foram 44 assassinatos. Além dos ataques e da violência, as mulheres ativistas estão mais expostas aos riscos de violência sexual, difamação, intimidação, inclusive contra os seus familiares. Então, para impedi-las de continuar o seu trabalho. Então, quero perguntar para a Raquel, que está aqui no estúdio conosco, como você percebe essas ameaças no dia a dia, no trabalho da justiça? Como isso acaba afetando? Bom, essas ameaças, assim, eu posso falar um pouco mais com relação aos próprios advogados, né? Que são as notificações que chegam até mim. A gente vê algumas coisas acontecendo sim, mas não só com relação às mulheres, a homens também. Basta você ser ativista LGBTI que você já fica na mira. Acaba virando um alvo? Acaba virando um alvo. A gente viu uma onda muito crescente de ódio disseminado nas redes sociais, né? E isso passou, acho que extrapolou o limite da rede social, né? Você viu muitas ameaças a pessoas na rua, né? Então, eu conheço alguns advogados e advogadas que sofreram ameaças verbais na rua gratuitamente, né? Especialmente na época das eleições.
Isso acaba, querendo ou não, afetando o trabalho da justiça. Assim, na verdade, ainda não tenho uma certeza se afeta esse trabalho da justiça, porque, na minha opinião, acho que isso encoraja cada vez mais você a continuar o seu trabalho. Né? Se você está incomodando, você está no lugar certo. Né? Então... É importante a gente mencionar isso, nesses momentos, principalmente, né, de ameaças. Não é para recuar. Exatamente, de você ressignificar qual é o motivo da luta, qual é o motivo, né, dessas discussões. Agora, eu queria uma análise do Valdemir sobre os espaços de formação de conhecimento, né? Como a gente já falou aqui, você é coordenador de um curso de especialização em direitos humanos, a gente viu aqui também no bloco anterior a questão de um festival falando de filmes com temática de direitos humanos. Como é que você vê em relação a isso, a essas discussões nas universidades, nos espaços de discussão mesmo, para as pessoas tomarem consciência da importância de falar sobre esses temas? Acho que é fundamental que a gente tenha em mente, né, que nos últimos anos o Brasil avançou, né, no que se refere à educação em direitos humanos. Né? Então, o tema dos direitos humanos começou a se fazer presente dentro dos espaços educacionais, né? Não só dentro das universidades, mas também do ensino da educação básica. Né? Então, a gente teve efetivamente um avanço nesse quadro, nesse sentido. Né? E justamente por conta desse avanço, que a gente teve justamente um movimento contrário das pessoas tentarem banir ou retirar essas temáticas realmente dos espaços de promoção da educação formal. Dizem que historicamente tem isso, né? Um movimento para frente, aí vem uma onda. Você acredita nisso? Você acha que a gente está vivendo esse momento agora? Eu acho que a gente vive um pouco esse momento, né? Eu acho que é fundamental que a gente compreenda também, né, a forma como esse discurso ele vai se pluralizando na sociedade, né? Então, se por um lado você tem, né, as iniciativas, né, no que se refere à educação de direitos humanos, a valorização dos direitos humanos, se diversificando, então você tem os cursos de pós-graduação que vem se multiplicando no Brasil, né? Os cursos de mestrado, de doutorado, as especializações, né? Você tem essa temática cada vez mais presente no processo de formação, né? Na base comum, né? Das carreiras, principalmente na área de licenciatura, né? Então você tem essa temática vem aparecendo. Mas paralelamente a isso, você tem a questão do cinema, né? A questão da música, da dança, do teatro. Então todas essas linguagens elas vão sendo incorporadas progressivamente, né? E por um outro lado você tem também o processo de endurecimento desse discurso conservador, né? Então as medidas, né, de criminalizar a prática docente, criminalizar a discussão de temáticas como, por exemplo, a questões relacionadas a gênero e sexualidade no interior dos espaços escolares, é justamente o resultado desse processo, né? Então, diante de um avanço, né, de um conhecimento, né, da disseminação de um conhecimento dentro da sociedade, esse pensamento conservador ele vem estabelecendo, ou tentando estabelecer as barreiras cada vez mais evidentes, cada vez mais presentes, justamente para tentar controlar esse processo, né? E a gente sabe, né, a forma como a linguagem da juventude, a linguagem das redes sociais, a linguagem da arte, da cultura é fundamental nesse processo, né? Porque antes de ser uma mera transmissão de conhecimento sobre essas temáticas, né, educação em direitos humanos é sobretudo uma mudança de comportamento, né, uma mudança de perspectiva, e para isso é fundamental que a gente esteja nas mídias, que a gente tenha no Facebook, nas redes sociais. Né, pois é, a Raquel mencionou, né, essa onda crescente de discurso de ódio nas redes sociais. O Valdemir menciona que isso pode ser uma reação aos avanços. Você concorda, Raquel? Não, eu concordo. Hoje o que a gente está vendo é que o discurso de ódio, ele ficou disfarçado de opinião política. Né? Então as pessoas estão usando isso como se fosse bacana você ter esse discurso de ódio. Não, é minha posição política. Não, é discurso de ódio, não é posição política. É uma discussão moral, mais do que política. Exatamente. O que a gente vê, a gente estava até conversando antes ali fora, e essa onda de você querer o homem branco, hétero, achando que está perdendo direitos quando você vê a população LGBTI conquistando direitos, a mulher conquistando direitos, o negro conquistando direitos. Mas a gente não está tirando direito de ninguém. Né? Isso é que precisa ficar bem claro. Ninguém está tirando o seu direito quando se conquista um novo. Né? Por isso que é o direito para todos, como bem falou no início o Renan falou no início da entrevista. Né? Você não está querendo tirar ninguém, mas tem uma onda conservadora, né, preocupada eu não sei com o quê.
Na verdade, é toda uma discussão que a gente pode abrir um outro programa que é sobre a perda dos privilégios. Exato. Aí a gente pode começar a discutir também. Tem uma questão importante que eu acho que é frisar nesse aspecto, né? Que é justamente isso, é uma militância para que o outro não tenha direito, né? Exato. E aí a gente está falando justamente de uma proposta, de uma ação política, né? Ou de um discurso de ódio, né? Que é vendido como uma opinião política, né, que visa efetivamente a garantia de que algumas pessoas no Brasil tenham uma cidadania de segunda categoria. Né? Então, na verdade, é isso, é a restrição no direito no sentido de que algumas parcelas da população não possam ter os seus direitos plenamente garantidos pela legislação. É importante pensar se os deveres são para todos, Sim, os direitos também deveriam ser, né? Agora, é importante mencionar aqui que os dados mais recentes do Atlas da Violência mostram que a taxa de homicídios no Brasil corresponde a 30 vezes a taxa de todo o continente europeu. No caso dos homens jovens, entre 15 e 19 anos, os homicídios respondem por 56% das mortes. E as formas de proteger as crianças e os adolescentes, mas também de empoderá-los, de certa forma, como defensores dos direitos humanos, foi tema da última sessão do Comitê do Gabinete das Nações Unidas. Então, a Melissa Lima, que integra o Monitoramento Jovem de Políticas Públicas da ONG Visão Mundial, esteve por lá no evento da ONU e vai contar um pouco pra gente como foi. Vamos ver. Olá, meu nome é Melissa, eu tenho 18 anos e no último mês de setembro eu participei do Dia de Discussão Geral, promovido pelo Comitê dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, lá em Genebra, Suíça, representando a minha organização, que é a Visão Mundial, por meio do Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, o MJPOP. Pude levar para a Suíça os anseios, as angústias do Brasil em relação à política de direitos de criança e adolescente, né, falando sobre racismo, falando sobre as violências que nós sofremos aqui, isso foi muito importante para mim. Também pude conhecer experiências, entender como que cada pedacinho do mundo se organiza em relação a essa luta, então foi muito rica essa experiência mesmo. E também fui lá com a missão de levar uma discussão muito importante, né, que é o papel dos meios digitais, das redes sociais, das mídias, do mundo digital como um todo, nessa luta pelo enfrentamento das violências e pela efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. Então, como que no mundo cada vez mais conectado a gente utiliza essas mídias e utiliza esses meios digitais ao nosso favor. Isso é muito importante a gente pensar, porque é uma ferramenta que está muito disponível para a gente o tempo inteiro, né? E isso também é uma coisa que a gente discute muito dentro do MJPOP, dentro da Visão Mundial, né? O que eu aprendi na Suíça eu vou levar para minha vida e eu espero que isso seja transformado em uma luta efetiva para que a gente consiga a plenitude de todos os nossos direitos e que a gente não tenha que perder mais nenhum menino e nenhuma menina. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, Melissa. Muito obrigado por ter compartilhado conosco a sua experiência, seu depoimento. E ainda falando sobre redes sociais e direitos humanos, quero mostrar agora então o perfil das Nações Unidas no Twitter. Você pode acessar aí, porque em função do aniversário de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, textos informativos sobre cada um dos 30 artigos estão sendo divulgados. Não está na tela para você agora, mas você pode acessar aí então no twitter.com, buscar lá o perfil oficial das Nações Unidas, porque a gente está falando aqui sobre conhecer um pouco mais sobre esses direitos, né, de toda a população saber a importância deles, o histórico, de onde vem. Então, não falta informação na web também para você conhecer um pouco mais sobre essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o início de toda essa discussão do que a gente está tendo aqui. Começou lá há 70 anos e não vai parar daqui para frente. Eu vou trazer agora, então, mais uma convidada para o nosso programa, ela que também atua nas redes sociais para difundir conteúdo de pesquisas acadêmicas e informação sobre direitos. Bem-vinda ao debate, Sabrina Fernandes. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristina. Eu acho que a gente está com um probleminha. Você está me ouvindo bem, Sabrina? Estou ouvindo. Ah, agora tá beleza, é que eu estava com um probleminha em ouvir a sua voz. Então, a Sabrina está com a gente, ela é professora da Universidade de Brasília, criadora do canal chamado Tese 11, em que propõe um espaço de formação política. E uma das discussões presentes no canal, Sabrina, é sobre ecofeminismo. Esse nome ainda causa um estranhamento para muita gente. Para quem não conhece, explica aí o que isso significa.
O ecofeminismo ela é uma corrente feminista que está buscando integrar os nossos debates ambientais com os debates dos direitos das mulheres, até porque a gente reconhece que a lógica de dominação patriarcal que subjuga mulheres é muito similar à lógica de dominação que subjuga a natureza, que trata a natureza como algo a ser dominado por ser inferior e que deveria servir ao propósito dessas estruturas sociais desiguais que a gente tem. Então a gente vê as lutas como bem relacionadas. Pois é, Sabrina, agora só o termo feminismo em si liderou as pesquisas na internet, foi considerada a palavra do ano em 2017, segundo o levantamento feito por uma editora norte-americana. Mas aí eu pergunto para você, quais mudanças são necessárias para que esse interesse no assunto, para além de uma busca ali na internet, se concretize sim em garantia de direitos para as mulheres? É necessário ter bastante mobilização. Hoje em dia é muito complicado tratar de feminismo simplesmente como uma questão de opinião, que eu teria opinião de que a mulher ela deveria ter os mesmos direitos que os homens. É preciso que isso seja transformado em políticas públicas, isso é absolutamente necessário, e é preciso estar ouvindo as vozes das mulheres que estão envolvidas nas diversas lutas, desde lutas por direitos reprodutivos, a lutas por salário igual, por função igual, lutas por licença maternidade e assim por diante. Eu acho que é muito necessário a gente estar focando nas vozes das mulheres, não simplesmente em impressões aleatórias que as pessoas podem ter do que elas acham que seria o feminismo. Pois é, Sabrina, a gente tem dados do Ministério dos Direitos Humanos que computou aí entre janeiro e julho de 2018 quase 80 mil casos de violência física e psicológica contra mulheres. Na sua opinião, é preciso que a repercussão desses casos seja acompanhada apenas por punição ou que também haja um espaço para a educação dos autores dessa violência? Como você diz, ainda há aí uma confusão muitas vezes sobre o que é opinião, Então, como é que você vê essa questão? Só punição resolve? O sistema penal ele é geralmente insuficiente para lidar com os problemas que a gente tem na sociedade, até porque ele lida com a questão após o fato e não para evitá-lo. Então, a gente quer evitar mais mulheres vítimas na nossa sociedade. A educação contra o machismo é absolutamente necessária, mas a gente precisa também mexer nessas estruturas para estar valorizando as mulheres nos espaços de trabalho, estar valorizando as mulheres dentro das universidades, das escolas, onde quer que elas estejam, para que essa valorização ela dê o exemplo para que os homens entendam, não é um corpo que eu posso atingir, não posso usar para o meu próprio interesse, é um ser humano, merece respeito e eu não posso fazer simplesmente o que eu quero. Bom, quero repercutir aqui no estúdio. Raquel, como é que você vê essa questão? Como é que você acredita ainda pode haver uma confusão nesses conceitos de justiça, vingança, em trabalhar a educação também desses termos entre a população ainda deve ser uma prioridade? Acho que sim. A prioridade é trabalhar essa educação, acho que tem que vir desde as crianças, da escola, você tem que trabalhar esses termos. A gente hoje vê essa onda falando sobre ideologia de gênero, essa escola sem partido, querendo proibir toda e qualquer discussão. Essas discussões são muito importantes e elas têm que vir de todos os setores, não só da escola, em todos os setores da sociedade essa discussão tem que estar inserida. A gente costuma dizer que ideologia de gênero foi um termo inventado por essa parcela mais conservadora da política que quer proibir essas discussões de gênero na escola. Não só a discussão ligada à LGBT, mas também ligada à mulher, É o que a gente diz. O que se espera hoje é que o negro volte para a senzala, que a mulher volte para a cozinha e que o gay volte para o armário, Então, eles querem proibir qualquer tipo de discussão. E eu costumo dizer que a ideologia de gênero, ela existe sim. Ao contrário do que os meus colegas ativistas LGBT dizem, a ideologia de gênero não existe. Não, ela existe. Ela existe desde o momento que a gente nasce. Quando a mãe descobre que está grávida de uma menina, ela ganha tudo rosa, a criança vai ganhar a panelinha, vai ganhar a vassoura, vai ganhar o ferro de passar como brinquedo, o menino vai ganhar o carrinho, vai ganhar a arma, vai ganhar a bola, vai ganhar o bloco de montar. Então isso é a ideologia de gênero, é você querer, de fato, ensinar a uma pessoa o que é ser mulher e o que é ser homem. Então acho que o próprio discurso dessa parcela conservadora vai contra si mesmo, porque é isso que a gente entende como ideologia de gênero, você querer impor uma pessoa uma determinada forma do que é ser homem e do que é ser mulher. Agora, essas discussões sobre o que é ser homem, o que é ser mulher e todas as outras, a gente também sabe que rolam muito na internet. Eu quero ouvir da Sabrina, que tem esse canal, esse espaço no YouTube. Como é que você vê os comentários que chegam e essas discussões entre os seus seguidores?
Eu vejo que hoje em dia os homens têm bastante ressentimento em relação ao feminismo. Muitos homens se sentem pessoalmente atacados, mas aí passam a ter uma discussão. Qual que é o papel dos homens? Muitos homens querem ter o papel de estar liderando, de estar falando o que o feminismo deve ser, como que as mulheres devem fazer a sua luta feminista, em vez de estarem trabalhando com homens. Com os homens, quando vem uma situação de assédio lá, intervir, para eles mesmos repensarem suas próprias atitudes, em como eles não estão trabalhando com esse aspecto, estão muito preocupados com como as mulheres estão fazendo seu próprio debate, isso tem gerado um ressentimento muito grande. Então, um papel que a gente tem, nós que estamos fazendo um ativismo na web mesmo, ativismo na internet, e, além de estar fazendo ele nas ruas, é estar usando a plataforma de comunicação para estar orientando esses homens que o feminismo, ele está lidando com certas estruturas. E o que a gente quer mudar são as estruturas e vocês devem estar se adequando a isso, devem estar repensando, devem estar refletindo e não ficar simplesmente nessa briga eterna, porque tem muito homem que acredita que realmente o feminismo é uma guerra aos homens, sendo que o que a gente está tentando mostrar é que a instituição do patriarcado, de forma milenar, é uma guerra às mulheres e dentro da perspectiva do ecofeminismo, é uma guerra até à natureza, está dominando a natureza de todas as formas possíveis. E não é à toa que a gente vê que no Brasil, que tem muita violência contra a mulher, também é o mesmo Brasil que mais mata ambientalista no mundo. Pois é, Sabrina, eu quero só repercutir aqui, já que a gente está falando qual é o papel do homem, quero ouvir do Valdemir também, representante homem aqui no nosso estúdio. Como é que você vê o papel dos homens também nessa discussão sobre os direitos das mulheres e o feminismo? Eu acho que é fundamental a participação dos homens, né? Na verdade, eu sou antropólogo e eu sou originário da discussão sobre gênero e sobre masculinidade, né? Então, minha dissertação de mestrado foi sobre... Que é outra discussão muito importante que passa, às vezes, distante, né? Discutir o que é ser homem, qual é a importância do papel do homem se reconhecer também, assim como as mulheres estão reconhecendo o seu papel ou reconhecendo o seu papel na sociedade, os homens também avaliarem. Né? Acho que é fundamental. Acho que discutir essa questão do papel masculino dentro das relações de gênero, do enfrentamento às iniquidades de gênero, como eu costumo dizer, eu acho que é fundamental. Acho que não se produz uma efetiva transformação dessa realidade se você não mudar efetivamente a forma como os homens se comportam e pensam essas relações. Né? Acho que não tem como pensar uma coisa desligada da outra. E é fundamental que a gente compreenda que, quando a gente está falando de feminismo, né, o feminismo é como eu costumo dizer, uma forma de ver o mundo, de compreender o mundo, que tem um impacto muito significativo também na forma como os homens existem. Né? Então é fundamental que os homens aprendam com o feminismo, aprendam com as mulheres, o que é efetivamente construir esse mundo, né? E aí é fundamental, dentro desse processo, é sempre fundamental, que efetivamente é muito fundamental essa coisa, é que os homens compreendam... fundamental da base, né? Tipo assim, é muito visceral mesmo que os homens compreendam a forma como eles devem contribuir nesse debate, né? Então, nós somos... educados socialmente para estar numa posição de comando, numa posição de chefia, e nesse momento específico, o sujeito histórico que tem que dizer para onde essa mudança tem que acontecer são as mulheres. Né? Então, nós homens precisamos abaixar nossa bola, colocar o pezinho no chão e efetivamente seguir o destino histórico que as mulheres estão dizendo que essas transformações sejam mais fundamentais. É fundamental que a gente Muito bom. A gente está com o nosso tempo voando aqui, eu preciso voltar a chamar a Sabrina para me despedir. Obrigado, Sabrina, muito bacana as suas considerações aqui. Obrigado por ter aberto esse espaço na sua agenda para participar do nosso debate e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Cristiano, Raquel, Valdemir, espero estar de volta em breve. Valeu, até mais. Até mais. Bom, a gente está aqui, como eu disse, chegando ao final do nosso programa, né? Semana aí do Dia dos Direitos Humanos, quase acabando o ano de celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Queria considerações finais de vocês, pensando aqui sobre os pontos que a gente trouxe aqui como os principais na nossa discussão, mas tem tantos outros que a gente poderia falar, mas queria ouvir uma avaliação final sua, Raquel. Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje nos pede um pouco de calma. Né? A gente sabe que o governo eleito é um governo retrógrado no que se refere a políticas de direitos humanos. Né? Mas eu acho que a gente não é um momento de pânico. Nós temos uma Constituição
federal que assegura inúmeros direitos. E falando especificamente da pauta LGBT, como o Renan falou no início, todas as conquistas brasileiras foram através de decisões judiciais. E decisões essas da mais alta corte do país, baseadas nos princípios da Constituição. Então não há o perigo de, da noite para o dia, o presidente resolver editar uma medida provisória ou um decreto-lei que revogue direitos, porque todas essas legislações feitas dessa forma já vão nascer inconstitucionais. Então acho que a gente tem que parar, refletir e saber quais são as armas que nós temos para ir contra qualquer retrocesso que venha a ser implantado no Brasil. E é para isso que a nossa Constituição serve e é nela que a gente tem que se embasar, ela que tem que nos guiar nesse momento. Aldemir. Eu acho que é fundamental que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente não vive num contexto como a gente viveu no Brasil na década de 70, onde um governo, um presidente pode simplesmente baixar um decreto e alterar, suspender esses direitos. Na verdade, a gente tem um avanço institucional, né, no Brasil, né? O Supremo está aí, a gente tem instâncias legais que historicamente, né, o que mais recentemente na história do Brasil, tem sido um espaço de garantia desses direitos. Lembrando que a discussão sobre ações afirmativas se fortaleceu a partir de uma decisão também, na verdade se universalizou para o Brasil inteiro a partir de uma decisão da Suprema Corte Brasileira, né? Então, na verdade, a gente está um pouco dentro desse contexto, né? Obviamente, a gente pensa que um governo, né, que assume um discurso proativo, né, no sentido de suspensão de direitos humanos, é um dos piores cenários que a gente tem no contexto atual. Mas a gente precisa ter calma, efetivamente, a gente precisa garantir, né, que a gente consiga efetivamente aprofundar, né, o debate, consiga fazer alianças estratégicas, né? Então, a luta da população LGBTI não é só da população LGBTI, é da população negra, é dos homens, a luta das mulheres pertence a todos nós, assim como a luta contra o racismo, contra o preconceito, sobre a discriminação, é uma luta de todos os brasileiros. Eu sempre costumo dizer, né, se o Brasil não é bom para todos, o Brasil não vai ser bom para ninguém, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem, né? E confiar efetivamente que o povo brasileiro é um povo criativo, um povo comprometido e que vai conseguir produzir as suas alternativas a essa situação que a gente vive. Bom, vocês sabem que aqui no nosso programa a gente tem um espaço reservado aí para os memes, não importa o assunto, do mais sério ao mais leve, a gente tem memes para tudo. Vamos ver o que a nossa produção reservou para a gente essa semana. Direitos humanos só defendendo bandido, esse é o clássico do menino do mimimi ali, eu não consigo nem ler o que está dizendo ali, mas acho que já passa o recado, né, o que essa imagem quer dizer, né, mimimi, é isso aí. Qual é o próximo? Então, respeite sempre os direitos humanos, diz essa linda e simpática corujinha, então pense sobre isso, né, se você que está nos assistindo aí diz que é contra os direitos humanos, você é o que mesmo? Vamos pensar, né, é uma coruja, será? Bom, fica essa questão para a gente resolver num outro programa, mas Valdemir e Raquel, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Valeu, até a próxima. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Você sabe, tem debate na TV, na web, no Futura Play, onde você quiser, toda semana. Beijo e abraço e até a próxima.